Hoje eu recebo a professora Jaqueline Crepaldi, do Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e realizou um trabalho sobre surdez e alteridade, expressões religiosas das crianças surdas. Jaqueline, nós deixamos uma questão no final do primeiro bloco, Sim. porque você falou que há uma cultura entre pessoas surdas, né, quando você falava de criança. Eu fiquei curioso, né, que pode ser, né, uma cultura nesse meio de crianças surdas, pessoas surdas. Sim. Bom, a cultura surda, basicamente, a referência maior é a língua brasileira de sinais, é a Libras, Sim. né? Essa língua é a especificidade da criança surda, da pessoa surda, né? Essa língua, ela é visual espacial. Então, a criança, ela aprende olhando, né, vendo todas as expressões que a gente faz e os sinais que as pessoas fazem. Todo o corpo fala, né? Todo o corpo fala. E a corporeidade tem uma parte da pesquisa que a gente trabalha bastante com isso. Então, isso já é um fator bem definidor dessa cultura. E, então, o que acontece? Nós percebemos 3 eixos importantes demais na questão da cultura surda. Primeiro, a educação. Então, como a gente, né, um professor, uma pessoa que vai lidar com a surdez, em que teoria ele vai se apoiar? Tem uma pesquisadora, na linha da surdez, nós pesquisamos vários autores, né? Márcia Goldfeld, Scliar, Nídia Limeira de Sá, entre outros. E essa Goldfeld, ela fala que a cultura surda, a educação de uma cultura, de uma criança surda, se dá na interação. Então, ela pesquisa muito Vygotsky e ela vai falar isso, que essa criança, ela precisa dos seus pares para que ela aprenda a sua língua. Tanto é que, hoje em dia, o bilinguismo, né, que seria uma teoria em que as crianças aprendem, em primeiro lugar, a sua língua natural, que é a Libras, né? E então depois as outras Libras, as outras línguas. Como é que é esta criança na sua família, né? Quando ele não tem ali outras pessoas surdas? A família se envolve no aprendizado da língua? Sim, na verdade, deveria se envolver mais, mas acaba sendo até, né, na pesquisa nós ouvimos, nós lemos muito sobre pessoas que enfrentaram essa situação, pais ouvintes que tiveram seu filho surdo e o contrário também, pais surdos que tiveram crianças surdas. Geralmente, quando nasce uma criança surda na comunidade surda, é uma alegria, mas para a pessoa ouvinte, às vezes é um dificultador, porque ele não tem essa língua, né? Mas a língua de sinais, ela é uma língua daquela criança. Ela vai fazer contato com grupos, né, onde ela está, inclusive na religião, né, onde ela está com pessoas que se comunicam com essa língua. Então, é uma cultura que tem como tema definidor, como um elo, né, entre eles, a língua de sinais, em primeiro lugar. Você, como professora, trabalha também com crianças ouvintes. Com crianças ouvintes. E trabalha com crianças surdas. Sim. Você, em algum momento, chegou a tecer algum quadro comparativo nesse tema que nós estamos abordando aqui, a experiência religiosa? Há algum elemento que seja muito evidente num determinado grupo que não em outro? Ou não? Os dois grupos têm as suas experiências, mas cada um expressa, com a sua própria língua. Bom, eu acho que nos grupos focais eu recebi totalmente esses dados que você está me perguntando. Então, eu não comparei, nós não fizemos uma comparação entre os dois grupos. É mais a partir do seu trabalho, né? Não da pesquisa. Mas eu observei alguns dados. Por exemplo, a criança surda, ela também busca justiça na religião, né? Nós fizemos com dramatizações um homem mau que morreu. O que acontece com ele? E o homem bom que morreu. Então, foi extremamente divertido, eles fizeram dramatizações, né? E o homem mau que morreu, eles faziam um sinal, né? Fica com o diabo. E o homem bom que morreu fica no céu com Deus. Então, eles buscam a justiça na religião também. E o dado Deus surdo, né? Que quando haviam, naquele dia, havia 10 crianças ali presentes, e quando a gente fala Deus é surdo ouvinte, 40% daquelas crianças respondem que Deus é surdo, então esse dado é fantástico, né? Acho que se uma
próxima pesquisa, né, puder ser feita. E então, esse tema ser levantado será muito interessante, porque é exatamente isso. Outra coisa E eu importante... já fico torcendo pela segunda etapa da pesquisa. Isso. E outra coisa importante, né, a maneira como a criança vê Deus revela a alteridade. Então, o que nós percebemos? Em Levinas, a alteridade é exatamente isso, é face a face, né? Então, o que nós, né, o que a comunidade ouvinte pode fazer para que essa criança revele os seus sentimentos religiosos, para que ela viva uma religião de transformação, que não seja aquela religião, como eu dei o exemplo, né, de uma criança que diz que religião é castigo, mas que seja uma religião de crescimento, de comunidade, né? É ser acolhida. Sim. É o face a face. E Levinas chama isso de religião, a religião da alteridade. Ele diz que nessa unicidade nós temos no outro o vestígio de Deus, que é o infinito em nós. Essas crianças que você contactou, né, nessa técnica que foi utilizada de grupo focal, nas 3 sessões, né? Sim. Elas pertenciam a que grupos religiosos? Sim, nós não perguntamos... Desculpe lhe interromper, porque você disse que essas crianças expressavam certas imagens religiosas. Quando dramatizaram lá a morte do homem bom, a morte do homem mau, eles trouxeram referências de tradições bem específicas, de discursos religiosos bem específicos. Né? Por isso eu fiquei curioso. Sim, nós percebemos isso durante toda a pesquisa. Então, por exemplo... nós fizemos brincadeiras, nós não perguntamos para ele qual era a sua religião, porque às vezes crianças de 7 a 10, 12 anos, né, ainda não sabem definir, né, isso, qual seria a sua religião, mas nós trouxemos então uma brincadeira que eles pegavam objetos, a gente colocou alguns objetos religiosos e não religiosos, e eles então falavam, né, por exemplo, tinha um terço dentro de um recipiente lá, e aí a gente mostrou, e o que você lembra? E aí alguns falavam, eu lembro de Jesus, o outro falava, não gosto disso, eu gosto só de Deus. Então a gente via que a religião perpassa a vida deles, mas nós não trabalhamos especificamente, então nós não fizemos essa pergunta específica. Eles desenharam, qual é a sua religião? Então eles desenharam, a gente viu bastante a religião cristã bem próxima deles, né? Mas não trabalhamos especificamente uma religião naquele momento. E outra coisa importante é que essa criança, ela demonstra as suas expressões diante daquilo que ela vive também com seus familiares, né? Então, quando essa criança fala, quando eu chego lá no meu lugar sagrado, eu digo obrigado, Jesus, né? Um outro que colocou, que viu festas religiosas, ele falou, né? Quais as festas da religião? Ele falou, eu já vi casamento, eu já vi batizado, eles falaram do batismo, né? Eles fizeram um sinal de batismo, então eles trazem os dados, mas a nossa pesquisa não trabalhou especificamente a religião delas dessa vez. Sim. Você identificou em algum momento algum tipo de expressão, de alguma recusa ou alguma acusação em relação a um plano superior pela condição de pessoa surda? Olha, alguma revolta, né, por entendi eu ser sua como pergunta. eu sou? Nós fizemos, no último tema, né, do grupo focal, que era o sentido da vida, nós fizemos várias perguntas. Então, o que te faz feliz, o que te faz triste, qual o pior problema da sua vida? E nenhuma criança disse que a surdez era um problema. Nenhuma. Então, eles falaram a briga dos pais, né, na escola, os coleguinhas que brigam, essas coisas, mas nenhuma criança colocou a surdez como um problema. E o que a faz feliz? É ficar com a família, estar junto de quem ama. Quem te ama? A gente também perguntou. E eles falaram, o papai, a mamãe, minha família. Uma criança falou só o cachorro, né? Outra criança falou só o meu pai. Então, são dados que a gente pergunta às vezes. Tem algo interessante que eu queria comentar. Nós usamos uma figura de Cristo sorrindo. E por que nós trouxemos essa figura? Para trabalhar exatamente essa fé antropológica, né? A gente queria ver algo de humano e que eles relacionassem com o sagrado. E para muitos poetas, para muitos filósofos, Jesus é Deus, então, para aproximar esse humano. Então,
trouxemos a imagem e perguntamos para eles quem ele era e o que ele estava fazendo. E aí eles falaram, Jesus, né, ele morreu, ele está sorrindo, mas ninguém falava nada a respeito da ressurreição, porque era um dado que a gente talvez esperávamos que eles trouxessem logo a princípio, até que a última criança fez, ele ressuscitou, né? Então nós ficamos pensando, esse humano de Jesus tem muito a ver com esse humano da criança. Muitas vezes essa criança, ela não recebe, ela não tem a oportunidade de viver a alteridade, então o preconceito fere essa criança, né? Então, mesmo tendo ali uma figura, né, a gravura ali que mostrava um sorriso, eles às vezes não conseguem perceber, talvez porque também neles falta esse sorriso de confiança. E você vai publicar esse trabalho, Jaqueline? Tomara que sim, que possa ajudar outras pessoas, sem dúvida, né, acho que é uma em suas questão pesquisas. importante. Muita gente vai poder aproveitar muito desse trabalho que você fez. Tomara que sim. Vamos aguardar, então, assim que você tiver então esse material, você volte aqui ao Religare. Com certeza. Falar mais sobre esse assunto com a gente. Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, Jaqueline. Obrigada. Como eu disse, um trabalho muito, muito importante esse que você desenvolveu. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação também aqui no Religare. Obrigada a vocês. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos. Nós temos curso de especialização, curso de mestrado, curso de doutorado em Ciências da Religião. Você pode acessar informação sobre tudo isso na nossa página, que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um agradecimento especial à nossa equipe, à nossa convidada, como já disse, e obrigado a você também pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.